Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é 40 frases no presente do indicativo terminado em er. Então vejamos a nossa portada. Dominando os verbos no presente do indicativo em er. Treine seu ouído escutando português. Então, começamos. Agora farei 40 frases com uso cotidiano. O primeiro verbo no presente do indicativo. O primeiro verbo é o verbo comer e farei a tradução para o espanhol. O verbo comer em espanhol também é comer. Comemos las manzanas todos los dias. Em espanhol, português. Comer. Nós comemos as maçãs todos os dias. Nós comemos as maçãs, olha a nasalização, todos os dias, né? A frase número 2 é o verbo beber. Nosotros bebemos água depois de correr. O português é o verbo beber igual ao espanhol. Nós bebemos água após a corrida. Nós bebemos água após a corrida. Por que é após, não é após? Porque tem um acento agudo. Após, é o acento aberto. A frase número 3 também é correr, tanto em português é correr, português é correr. Então, echas, aqui eu pronuncio echas porque é o espanhol da América, argentino, né? Aqui se pronuncia echas. Echas correm em el parque todas as noites. Correr do espanhol. Português é correr. Elas correm no parque todas as noites. Elas correm no parque todas as noites. O quarto verbo é o verbo viver. Em espanhol é vivir. Ella vive em uma cidade pequena. O português é viver, né? Ela vive em uma cidade pequena. Aqui nós falamos em uma, é o artigo indefinido. Eu também posso dizer numa. Ambas formas está correta. Então, ela vive em uma cidade pequena. O quinto verbo é o verbo aprender. Espanhol também é aprender. Nós outros aprendemos novas línguas em la escuela. E português, aprender, né? Nós aprendemos novas línguas na escola. Em espanhol é línguas, português é línguas, né? A língua portuguesa, a língua castelhana, espanhola, ambas formas tá correto. Então, repetindo, aprender. Nós aprendemos novas línguas na escola. O sexto verbo é o verbo escrever. Em espanhol é escrever, com B larga eles pronunciam, né? Escrever. Eu escrevo cartas para mis amigos. Em português, escrever. Eu escrevo cartas para meus amigos. Eu escrevo cartas para meus amigos. O sétimo verbo é o verbo ler. Em espanhol também é ler. Los amigos leem livros interessantes.
Os amigos leem livros interessantes. Então, repetindo o verbo ler. Os amigos leem, ó, a pronúncia aqui de duas E. A primeira eu repito, né? Leem, e depois eu coloco uma IN. Leem livros interessantes. O espanhol é interessantes, português é interessantes. A frase número 8 é o verbo receber. O espanhol é recibir. Abuelo é o avô, né? Recebe muitas mensagens todos os dias. Mensagens. Em português, receber, né? O infinitivo. O avô recebe muitas mensagens todos os dias. O avô recebe muitas mensagens todos os dias. A frase número 9 é o verbo entender. Espanhol também é entender. Los alunos entendem las instrucciones del professor. Em português, entender. Os alunos entendem ou entendem. Ambas formas está correto. As instruções do professor. Os alunos entendem as instruções do professor. A frase número 10 é o verbo escrever. Em espanhol é escrever. Ó, los vendedores escrevem e-mails para los clientes. E o verbo escrever com V curta em português é um V, né? Os vendedores escrevem e-mails para os clientes. Os vendedores, ó, sempre o E no final eu pronuncio uma IS, né? Vendedores escrevem e-mails para os clientes. A frase número 11 é o verbo fazer. E o espanhol é hacer. Nosotros hacemos algo nuevo por la mañana. E português é o verbo fazer, em espanhol é hacer, né? Nós outros hacemos, português é nós fazemos, ou aqui, quem sabe inglês, a Z se pronuncia bem forte, como inglês, né? Nós fazemos algo novo de manhã. Nós fazemos algo novo de manhã. Aqui em espanhol disse como o som da abelha, né? A seta e uma S entre vogais, a mesma pronúncia. Nós fazemos algo novo de manhã. A frase número 12, o verbo é responder. Em espanhol é responder também, responder. Ella responde rapidamente a las preguntas difíceis. Ó, ella novamente aparece, né? O sotaque argentino aqui, e portenho também. Portenho aqui é de Buenos Aires. Quem não sabe o que é portenho, que é de Buenos Aires, chamamos de portenho. Então, o verbo responder. Ela responde rapidamente as perguntas difíceis, né? Ela responde rapidamente as perguntas difíceis. Ó, em espanhol é rapidamente. Em português é rapidamente. A frase número 13 é o verbo aparecer. Em espanhol também é aparecer. Então, las estrellas são estrelas. Estrellas aparecem em el cielo. Cielo é céu. A la medida que anochece.
Então, em português é aparecer. As estrelas aparecem no céu à medida que anoitece. Novamente, repetindo, as estrelas aparecem no céu à medida que anoitece. A frase 14 é o verbo compreender. O espanhol, a diferença é com uma E só, né? Compreender. Nosotros compreendemos la complexidade del problema. Nós compreendemos a complexidade do problema. Nós compreendemos a complexidade do problema. O verbo número 15 é o verbo esconder. Em espanhol também é esconder. La madre, madre é mãe, esconde seus sentimentos para evitar conflitos. A mãe, o verbo esconder em português, a mãe esconde seus sentimentos para evitar conflitos. Ó, a mãe, a nasalização, né? Esconde seus sentimentos, ó, dentro da palavra o TIT, sentimentos, para evitar conflitos. A frase 16 é envolver. Em espanhol é involucrar. Esta tarefa involucra várias etapas complicadas. O português é envolver. Esta tarefa envolve várias etapas complicadas. Esta tarefa envolve várias etapas complicadas. Aqui eu poderia colocar também trabalho, né? Este trabalho envolve várias etapas complicadas. A frase 17 é merecer. Em espanhol também é merecer. Juana merece ser reconhecida por seu esforço. Em português, merecer. Joana é Juana, merece ser reconhecida pelo seu esforço. Ó, repetindo, né? Joana merece ser reconhecida pelo seu esforço. A frase 18 é o verbo perceber. Em espanhol é percibir. Nosotros percibimos el cambio de atitude de ella. Atitude, né? E perceber em espanhol. Português é perceber. Nós percebemos a mudança de atitude dela. Nós percebemos a mudança de atitude dela. A frase 19 é desaparecer. Em espanhol, desaparecer também. Las nubes. Em espanhol, nuvens é nuvens com B larga. Desaparecem rapidamente em el horizonte. As nuvens desaparecem rapidamente no horizonte. Ó, vê a diferença do português e espanhol. Ó. Rapidamente em el horizonte. E português, desaparecem rapidamente no horizonte. Então, repetindo, né? As nuvens desaparecem rapidamente no horizonte. A frase número 20 é escrever. Em espanhol é escrever.
La nieta escribe textos muy bien elaborados. Em português, né? Escrever. A neta escreve texto. Aqui a pronúncia do X é diferente do espanhol. Nós é uma S, né? Textos. Muito bem elaborado. E espanhol é KS, textos, né? A neta escreve textos muito bem elaborados.